oração nunca é demais, mais uma. Só que agora é você que vai orar. Peça assim: Deus, fala comigo. Tua palavra vai ser lida, mas para que eu entenda, o teu Espírito tem que me esclarecer. Eu sei, meu Deus, que o pastor pode falar um monte de coisa em minha cabeça, não só distrair, como não guardar. Me ajuda a aplicar essa palavra no meu coração, na minha vida. Peça para Deus. Fala assim: Deus, fala comigo, me ajuda a entender a tua palavra. Ore também por mim, para que Deus me dê discernimento, para que Deus me dê sabedoria. Bendito Deus, tua palavra vai ser lida e explicada. Rogamos que o Santo Espírito, no bendito nome de Jesus Cristo, fale ao coração do teu rebanho e tenha misericórdia de mim. Me ajude a expor a tua palavra. Me ajude a ser fiel. E que assim o teu corpo seja edificado, a tua igreja receba a bênção que o Senhor quer nesse momento. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa mesma bênção esteja com todos aqueles que acompanham pela internet. Já ouviu uma frase que diz assim: o filho parece até a xerox, até a cópia do pai? E se você for reparar, às vezes até o jeito de andar fica parecido, o jeito de falar. E quando eu falo pai, não é só o pai, não, às vezes a mãe, ou ambos. Mas como que acontece esse processo? Esse processo acontece porque cresceram juntos, viveram juntos, caminharam juntos. E de certa forma, foi impresso na vida deles um modelo, uma forma de ser. Abaixa um pouquinho, está dando retorno aqui, está dando na minha orelha aqui. Isso, obrigado. Irmãos, o pastor Anísio me pediu para que domingo passado eu falasse sobre evangelismo, e eu falei sobre a prática da evangelização, do que é o evangelismo na prática. E neste eu quero falar sobre a prática do discipulado. O que é ser um discípulo de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Como que eu pratico isso? Que, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando a respeito do que é o discipulado, o tratado do discipulado, os fundamentos bíblicos do discipulado. Mas como que eu me torno, como que eu sou, como que eu vivo na prática o discipulado? Essa palavra discipulado eu não gosto, tá? Coloca assim: como que eu passo a ser verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador? Não quer falar discipulado? Como que eu me torno um seguidor? Alguém que realmente anda junto com Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Abra a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu João. Nós vamos começar por uma passagem, mas tem várias que queremos ler. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 8, versículo 31. Assim diz a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 8, versículo de número 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí que vem o versículo conhecido de vocês: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero começar por esse versículo. O que significa, antes da gente ver a prática, o que significa ser um discípulo de Jesus? Em
Primeiro, o discípulo é alguém que foi chamado por Jesus Cristo, que recebeu uma chamada pela palavra de Deus, como eu disse domingo passado. A palavra é anunciada, o Espírito Santo confirma no coração, testifica no coração, abre o nosso entendimento, e essa pessoa vai até Jesus. Então, antes de mais nada, o discípulo é alguém que Jesus chamou para si. Jesus chamou para que essa pessoa tivesse comunhão. Guarda isso. Para que seja um discípulo, primeiro, você vai ser alguém que foi chamado por Jesus. Mas é também aquele que não somente é chamado, mas que decide e segue Jesus. Estava Pedro pescando, e Jesus chegou para ele: Pedro, vem cá, o que foi? A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Como assim? Eu não entendi nada. Vem e você vai entender. E dali em diante, Pedro, com aquele chamado, passou a andar com Jesus e seguir Jesus. Assim foi com Natanael, assim foi com os demais apóstolos e discípulos. Assim eu creio que foi comigo e contigo. Então a primeira coisa que acontece para que você seja, na prática, um seguidor, um discípulo de Jesus, é que você tem que ser chamado por Ele. Ah, mas eu não posso me chamar? Você não se consegue. Português errado, mas só para você entender. Eu não tenho como me chamar. É necessário que Ele me chame. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso ir até Jesus se Ele não me chamar? Não é que você não pode, você não consegue. Você não se interessa. Você não quer o Salvador se Ele não te chamar para você vir. Não foi assim? Analise a tua vida. Se era tão bom, por que você não veio antes? Eu disse isso domingo passado. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus nos disse o seguinte: ninguém vem a mim se o Pai não conceder. E todo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que maravilha! Então Jesus te chama a comunhão. Outra característica, o significado do discípulo, é todo aquele que segue a Jesus, o seu exemplo, os seus ensinos, em resposta ao seu chamado, que procura fazer a vontade de Deus e que imita Jesus. E meus irmãos, falar que segue é uma coisa, imitar é outra. Eu tive a bênção mesmo, e nem todos tiveram essa bênção, de ter pessoas caminhando comigo no início da minha fé. Até que quando o reverendo Anísio trouxe o treinamento por discipulado e veio conversar sobre discipulado, e a gente foi analisando, tudo isso eu tive lá no início da minha fé. A mesma também teve, né, mesma? Alguém que teve paciência com esse cabeção aqui. Né? Pensa numa paciência. Me ensinou a andar com Jesus. E é interessante que esse senhor chamado Paulo Cinta, era um capitão da reserva do exército, teve a paciência de todo dia, por volta de 5h30, 6 da manhã, fazer um estudo bíblico comigo, e durante o dia me aguentar tirando as dúvidas. Pensa num cara que tinha dúvida. E eu ia lá no escritório dele, que era o tesoureiro do local, falei: São Paulo, isso aqui é isso. Agora você entendeu? Eu falei: eu vou pensar. Depois ele passava 1 hora quase me explicando, eu ia ler tudo que ele me explicou para analisar de novo. Aí no dia seguinte: e agora, Hélio? Agora eu entendi. E agora você vai fazer? Agora eu vou fazer. Desse jeito. Mas era muitas vezes, não poucas vezes. E é interessante que, se você for olhar na vida de Jesus Cristo, não foi exatamente isso que ele fez? Ele chamou as pessoas para caminhar com ele. Aí no que ele chamou, no dia seguinte, deu um ministério intergaláctico para a pessoa, certo? Não. Jesus falou: anda comigo aqui, vem junto. Até volta aqui, não é lá na frente não, aqui, junto. Me segue, segue é atrás, não é na frente, não é correndo disparado. E dia após dia ele foi permitindo que essas pessoas olhassem o que ele fazia. Vocês viram o que eu fiz?
Sim, o Senhor curou enfermos, o Senhor libertou endemoniados, o Senhor restaurou vista aos cegos. Jesus, o Senhor multiplicou pães, rango, quem não gosta disso? Mas como, Jesus? O Senhor manda e o mar obedece? O Senhor ordena e a tempestade para? E eles foram vendo isso. Aí chegou num dado momento, Jesus resolveu fazer o test drive. Falou, vamos ver como é que estão esses discípulos? Então agora vocês vão e façam o mesmo. Vão de 2 em 2. Aí foi a primeira vez que ele comissionou 70 discípulos. Teve pelo menos 2 ocasiões na Bíblia. Nessa primeira vez ele falou, olha, vão de 2 em 2, curai os enfermos, libertai os oprimidos, anunciai o reino de Deus, anuncie para que se arrependam e se convertam. Se algum lugar você receber, você vai e fica ali. Se não te receber, se sacode o pó e vai para o próximo. Você não pode ficar insistindo não com Jesus. Recebeu? Anuncia. Não recebeu? Vamos para o próximo. E eles foram, aconteceu maravilhas. Porque Jesus não somente mandou eles fazer. Preste bem atenção. Quando Jesus manda você fazer, Ele te dá autoridade para fazer. Quando Ele vai e fala, vai e faz, Ele não falou, vai e faz, eu fico aqui olhando. Ele fala, vocês estão indo no meu nome, a minha autoridade, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, que eu tenho poder para fazer, eu estou dando o poder para que vocês façam. Eles foram, fizeram e voltaram todos cheios. Mas Jesus, a gente curou enfermo. Mas Jesus, até os capirotos empregados, até os capirotos chefes, até os demônios nos submetem. Aí Jesus falou, tá. Vocês estão tudo alegrinho com isso? Mas Jesus, a gente fez sinais. Falou, larga de ser bobo, filho. Vocês não entenderam ainda. Vocês não devem ficar felizes por causa dos sinais. Vocês devem ficar felizes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Coisas maravilhosas vão acontecer em tua vida. E essas coisas maravilhosas não são para você ficar encantado, são para você entender que o teu nome está escrito no livro da vida. Você é alguém que Deus amou com amor eterno antes que houvesse mundo. Deus não somente te amou, mas fez uma obra na tua vida e vai executar essa obra na tua vida. E a execução é por meio de você seguir os passos do Mestre. E eu fiquei encantado que Jesus falou, não fiquem felizes porque vocês fizeram isso, isso e aquilo. Vocês fizeram porque eu estava junto, mas fiquem felizes porque vocês estão fazendo aquilo para o qual eu designei vocês. O nome de vocês está escrito no livro da vida. E sabe o que significa isso? Não foi escrito a lápis. Não dá para passar a borracha. Não escreve e apaga toda hora. Deus te amou com amor eterno e não deixa de te amar. Agora, esse processo de caminhar com Jesus envolve algumas coisas práticas, e é sobre elas que eu quero falar brevemente. Primeiro, o texto que a gente leu. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Repare, eles tinham crido em Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a primeira característica, na prática, que eu tenho que ter, se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que amar a palavra de Jesus. Se eu não amo a palavra de Jesus, eu não sou um seguidor de Jesus. Simples assim. Mas como que eu vou amar uma palavra que eu não conheço? Repare o valor que tem você conhecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Deus me deu esse privilégio de ter alguém que me acompanhasse. Eu lembro que alguns estudos que me deram, ficou fácil, era estudo para 4 meses, eu fiz uma semana. Aí eles começaram a dar estudo mais difícil, e não tinha mais difícil que eu não queria fazer. Porque eu tinha sede de Deus, eu tinha sede da palavra. Rapidamente eu li a palavra, porque me disseram que a palavra é a palavra de Deus. Eu falei, então eu tenho que conhecer esse livro. Como que eu vou ser um seguidor de Jesus que mandou eu andar na palavra e uma palavra que eu não conheço? Não poucos cristãos estão fracos porque não conhecem a palavra. Tem alguns discípulos que são discípulos conforme a sua imaginação e não conforme a Bíblia ensina. Vamos lá, primeira característica. Eu amo a Jesus? Sim, eu amo a palavra de Deus. Vamos dar
dar uma caminhada aí breve no Evangelho de João. Vai lá para o capítulo 15. Algumas páginas para frente. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma outra característica na prática de que você é verdadeiramente um discípulo, você se tornou um discípulo, é dar fruto. E fruto aqui não é trazer vidas a Cristo. Isso também é um aspecto importante da vida cristã. Fruto é aquilo que você demonstra em obediência à palavra de Deus. Também evangelismo, mas não só o evangelismo. Por exemplo, o Ivan pode dar fruto, sim, à medida que ele pega e demonstra amor e carinho por sua família. Porque Deus mandou amar? Amar, simples assim. Ah, mas se eu tiver com dificuldade de amar, você vai pedir para Jesus. Fala, Jesus, me ajuda a amar. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer. Não foi Ele que mandou, é Ele que ajuda. Então repare o seguinte. Então eu devo obedecer a palavra. Eu devo produzir muito fruto. Volta um pouquinho, capítulo 13. Versículo 35. Os que têm a versão Almeida Revista e atualizada, leem junto, por favor, comigo. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois se tiverdes amor. Se você ama, você está praticando o discipulado. Se você não ama, você não está praticando o discipulado. Ah, pastor, não amo ninguém. Então você não ama nem a Deus. Você não pode falar que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê. O que é amor? E agora, hein? O que é amor, Tiagão? Amor na Bíblia não é um sentimento. Fica frustrado comigo não, mas depois analisa. Amor na Bíblia não é eu gosto de. Porque vai ter gente que você não gosta. Mas você tem que amar. Amar que você não gosta é isso mesmo. Porque se você amar, ou gostar, ou querer o bem só daqueles que te querem bem, que diferença você tem? O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que amor aqui é uma atitude de você procurar o bem da pessoa, ainda que ela não queira teu bem, Kelly. Eu sou que doido. Mas por que eu tenho que fazer isso? Para que você não seja o mal que o outro quer. Para que você não seja contaminado por um sentimento de toma lá da cá, de bater em mim eu revido. É fácil isso, Jaque? Não é fácil. Não é. Porque se fosse fácil eu fazia sozinho. Eu só posso amar com o amor que vem de Deus. E se eu não amo, eu estou pegando um pouco lá em cima. Eu tenho que pegar de lá para poder dar aqui. Eu não consigo dar sozinho amor. Quer que eu desenho? Entendeu? Eu não consigo amar ninguém se eu não pegar o amor que vem de lá, vem de cima. Por isso que ele falou o seguinte, deixou muito claro, olha, nisto conhecerão os que são meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus se abastece no Pai, não fica abastecendo na igreja e nos homens, se abastece em Deus, para que Deus te encha com amor diferenciado, a ponto de você procurar o bem, até daqueles que não querem o teu bem. Pastor, pegou pesado. Quem disse que ia ser fácil, meu querido? Jesus deixou muito claro, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus sem cruz nenhuma, você está errado. Pastor, que cruz é essa? Esse cruz é você morrer para si mesmo e viver para Deus. Ô dificuldade. Porque é um tal de ressuscitar esse velho homem,
Você pisa, ele ressuscita. Você amarra, ele ressuscita. Não é assim? Volte e meia, ele aparece de novo, o velho homem. Aquele que parece um monstro dentro de nós, que surge nos momentos inesperados da vida e a gente até se estranha. Já se estranhou alguma vez, Helena? Ou só eu? Ixi, tem vários que ele fala, sai de mim, sai de mim. Queridos, negar-se a si mesmo é todo dia. Ser discípulo é você ter tudo nele e pouco de você. Mas não significa uma autocomiseração ou uma anulação da tua personalidade, mas é para que a personalidade e a característica maravilhosa que tenha nele esteja em você e seja refletida através de você. Sem que você morra para você mesmo, não vai brilhar Jesus. Se tudo é você, então tem pouco espaço para Jesus. Simples assim. É fácil? Não é fácil. Por isso que é seguir, não é disparado na frente, não é ficar lá para trás, é junto. Como que é esse seguir Jesus? É o chamado de Jesus, como eu falei, é se submeter-se a Ele, é a prática da autonegação, é sofrer por causa de Cristo. Opa, aí não, pastor, essa aí eu não gostei. O que você acha que é tomar a cruz? Mas é sofrer por causa de Cristo, não é sofrer por causa das picuinhas de irmão xarope. Irmão que quer colocar a cruz no outro, mas não carrega um graveto. Já viu isso? Então é o seguinte, Jorge, você vai fazer isso, mas eu não faço, mas eu quero que você faça. Isso não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o teu compromisso com Ele. É Ele em você. É você. Vamos pensar no exemplo de Jesus Cristo. Jesus veio e obedeceu o Pai? Eu tenho que obedecer o Pai. Jesus obedeceu o Pai só um pouquinho ou bastante? Bastante. Obedeceu até a morte, diz a Bíblia, morte de cruz. E eu devo obedecer ao Pai. Agora, a vontade do Pai é ruim para a tua vida, Jorge? Não é. Não é. Os mandamentos de Deus não são para fazer mal para você assim. Os mandamentos de Deus não é para tornar a tua vida mais difícil, é para tornar a tua vida mais suave, mais abençoada. A cruz, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei outro fardo mais pesado para vocês. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer te dar alívio. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus quer trazer alívio para a tua vida, mas você não vai até Ele. Se você não vai até Ele, você não recebe alívio. Entendeu? A prática é isso. Eu vou até Jesus todo dia para receber o alívio, e todo dia eu vou receber das mãos dele o alívio. Agora, quando a gente fala de tomar a cruz, é você romper com a relação do pecado habitual, aquilo que está atrapalhando a tua vida. E cada um sabe. Quais são os pecados do pastor Hélio? Misericórdia, não tem raio-x não, para. Fica olhando muito não, para. Você não sabe, mas Deus sabe. A Rô sabe alguns pouquinhos. E eu quero ver o pecado? De modo nenhum. Não quero. Já venci um montão? Já. Vou vencer o resto? Vou. Essa é uma decisão que eu tomo, por causa de seguir Jesus. Já olha para trás, já ficou um monte de caminhão. Você olha para trás, já tem um monte de basculante ficando para trás. Talvez vai encher mais alguns, mas aquele montão que já está para trás já ficou. Porque nova criatura sou, o velho homem já morreu. O velho homem está morrendo todo dia e vai ter que morrer. Porque eu não vou ficar e deixar ressuscitado todo dia. Todo dia ele tem que morrer, vai morrer de novo. Porque a minha vida está em Cristo. E o que Deus tem preparado para mim, eu não vou trocar pelo velho homem que tenta prevalecer. Eu quero andar com Ele, eu quero continuar andando com Ele. Então a prática envolve você desistir dos pecados habituais e insistir em seguir o Mestre. Qual a tua insistência em seguir Jesus? Quando você vai decidir alguma coisa, você pensa o que Jesus faria? Faço ou não faço isso?
será que Jesus faria ou não, Luciano? Se Jesus não faria, você não deve fazer. Se Jesus faria, você deve fazer. E se você não consegue fazer, pede ajuda para Jesus. Entendeu, Sérgio? Sim. Pastor, isso aí eu não consigo fazer. Fala com ele. Foi ele que mandou. Ele que mandou, ele que capacita. Ele que te ajuda. E ele te sustenta. E ele te mantém com a destra fiel, diz a palavra. Meus queridos, essa mensagem, eu espero que tenha sido muito simples ao teu coração. E eu vou repetir algumas coisas. O que significa ser um discípulo? É todo aquele que segue o exemplo de Jesus Cristo, que caminha conforme a palavra dele ensina e que vai no poder e na autoridade que ele mandou, conforme ele mandou. Daí a importância da palavra e conhecer a palavra. Daí a importância de você ler, estudar e meditar nas Escrituras, não só domingo à noite, mas na semana e nos demais atividades que a igreja tem, na escola dominical, nos treinamentos. Qual característica prática você vai ter? Primeiro, você reconhece que é um chamado de Deus. Que chamado de Deus você não tem que explicar para ninguém, você só tem que saber que é de Deus. Chamado você não vai explicar. Você vai explicar para aquele que não é de Deus? Para quem é que não é de Deus não vai entender, para quem já é de Deus não resolve. Já está sabendo. É um chamado pessoal e intransferível para que você siga o Mestre, para que você se submeta a Ele, para que você pratique a autonegação, mas não é uma autonegação ruim, é uma autonegação onde eu me nego para que aquilo que é bom e aquilo que é melhor venha da parte dEle, onde eu passo a sofrer por Jesus, mas sofrer para as coisas do reino de Deus e não por causa de implicância dos outros, onde você tome a sua cruz, que significa caminhar com Ele, assumir o compromisso de obedecer à vontade do Pai, romper com as relações pecaminosas que tem sido hábito, insistir em caminhar com o Senhor e não desistir e fazer novos discípulos. Olha a importância. Assim como Ele trabalhou na vida dos 12 e depois dos vários discípulos, Ele mandou que eles fizessem o mesmo. Por isso que o processo discipulado não pode parar. Nós trouxemos para cá, o pastor Anísio trouxe, a gente abraçou essa mesma ideia, graças a Deus, o treinamento por discipulado. O que é isso? É um processo pelo qual, pelo período de mais ou menos 1 ano e meio, você vai ser treinado em caminhar com Jesus, onde você vai ter tarefas diárias a cumprir. Aqueles que fizeram, tem algo a reclamar? Aqueles que fizeram e foram abençoados. Gente, a igreja não está fazendo um negócio para ser ruim para você. Só se nós dois aqui ficamos loucos. A gente vai trazer um negócio para ser ruim para vocês? Não. A gente viu que é bom. Mas não somente vimos que é bom. Tanto eu como o pastor Anísio, a gente fez questão, a gente combinou. A gente vai fazer como se não soubesse teologia. E tem hora que foi uma luta, né? A gente fica pianinho. Tudo que os outros faziam, a gente fazia também. Mas é um processo onde te ensina a você procurar na Bíblia quem era Jesus, como vivia Jesus, e imitar Jesus. E criar o hábito de ter essa comunhão. Oração, leitura da palavra, compromisso. A reunião é uma vez por semana, mas o compromisso é diário. Prestar relatório. Eu não gosto de prestar relatório. Um dia você vai ter que prestar relatório, meu irmão, querido ou não. Todos nós compareceremos, segundo a Bíblia, perante o tribunal de Cristo e vamos dar conta de nossos atos. Se você não gosta de prestar relatório, saiba que um dia você vai ter que prestar relatório. Então perceba a grandiosidade. Mas por que a gente abraçou essa ideia? Porque não era só um curso, era um treinamento que visava levar essa pessoa a uma comunhão diária com Jesus Cristo. E outro dia no meu grupo, eu achei um testemunho muito legal. Falou, olha, eu não tinha esse hábito, mas eu criei esse hábito. Primeiro momento da manhã, eu já libero para Deus, eu vou orar, vou ler a palavra. E essa pessoa falou isso animada, empolgada. Era um cristão? Era. Tinha compromisso com Jesus? Tinha. Mas foi intensificado isso. E deixou ele mais parecido com Jesus. Deixou ela mais parecida com Jesus. A ponto de falar, olha, hoje eu estou mais forte com o mestre, eu estou mais firme. Participe também. Mas pastor, tem que ser nesse modelo que você está falando? Irmão, não tem que ser nada, irmão.
Nossa igreja está preparando coisa para abençoar. Se você não quer, você não quer. Mas eu quero falar assim, se você quer, tem coisa para te abençoar. A igreja não tem negócio de você fazer na marra, não. Mas eu quero te dizer que essa igreja quer abençoar a tua vida e tem um treinamento para isso. Mas tem que ser através desse treinamento? Não, tem outras formas. Você pode falar que a gente te dá outros caminhos. Mas esse é bom. Eu vou te avisar. Muito bom. Queridos, encerra essa palavra com um testemunho muito simples. Seguir Jesus, caminhar nos passos de Jesus, é o maior, é o mais maravilhoso projeto de vida que pode existir. E você nunca, nunca, nunca vai ser decepcionado por ele. O Senhor não frustra, o Senhor não abandona, o Senhor não decepciona aquele que decide andar com ele. O Senhor não te deixa, não te abandona, não te larga no meio do caminho. O Senhor não faz birrinha. O Senhor não te larga só porque você ficou chateadinho. O Senhor continua o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E tudo que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer no poder dEle. Busca esse poder. Não é pela tua força, é pelo poder que vem dEle. Quer amar mais? Aprende a amar com Ele. Quer ter mais poder? Busca poder com Ele. E esse poder vai refletir em muitas vidas ao seu redor. Que a tua vida seja abençoada, seja fortalecida. Vamos ficar em pé e orar? Senhor nosso Deus, pelo santo nome de Jesus, teu Filho, nos perdoa. Perdoe mesmo, Senhor, quando a gente falha em te seguir. Quando era para a gente estar indo junto e a gente anda disparado lá na frente, querendo que o Senhor corra atrás dos nossos projetos. Perdoa, Senhor. Perdoa quando a gente não entende o teu tempo, os teus 5 minutos, 10, sei lá. Perdoa quando a gente, na nossa criancice, às vezes ignorância, não entrega tudo ao Senhor, fica com reservas. Pai, tua palavra é muito clara. O Senhor chama, o Senhor cuida, o Senhor ensina, o Senhor capacita, e é isso que a gente quer. Olha para os teus filhos e filhas que aqui estão, e que a graça do Senhor os assista, que a tua misericórdia continue sobre eles, e que o poder do Altíssimo os envolva, e que assim, meu Deus, a manifestação da tua bondade permaneça, Pai, do início ao fim, fortalecendo, ajudando, capacitando, levantando, animando o abatido, corrigindo aquele que está extraviado. Oh Deus, abençoe o teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Poder sentar.